acharam? Diga amém. Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículos 9 e 10. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Mateus estava rendido à família de Deus agora. Para muitos deve ter sido uma surpresa muito grande Jesus ter feito esse convite a Mateus. Talvez a surpresa não tenha sido o convite, mas tenha sido o convidado. Talvez muitas pessoas ali estivessem se enxergando como alguém muito mais capacitado para estar diante de Jesus, e talvez a maioria até estivesse se sentindo muito melhor do que o Mateus. Mas Jesus, ele convida Mateus para segui-lo. Isso talvez tenha causado alguma surpresa, não é? Por essa pessoa, esse homem ter sido convidado. Imagine uma mistura de crueldade com ganância. Esse era Mateus. Esse era o estilo dele. E talvez a surpresa do convite tivesse sido por isso. Um coletor de impostos do primeiro século era Mateus. Para os judeus, esses homens eram os vermes. Era o pior tipo de homem que tinha, de pessoa, na verdade. Ele era um homem mal visto pelos judeus. Ele era um homem que causava repúdio. Esses homens que cobravam impostos, ou os publicanos, eles cobravam e tinham a autoridade de César para cobrar taxas de quase tudo, impostos sobre quase tudo que existia, desde que César fosse favorecido. Eles taxavam a pesca, ou os peixes que eles apanhavam, os barcos, eles taxavam praticamente tudo que as pessoas possuíam naquele tempo. Mas o César tinha que receber a sua comissão. Mateus era coletor de impostos do Império Romano. Ele era coletor público e conhecido como publicano. Ele recolhia impostos como se fossem impostos do governo. E como coletor de impostos públicos, ele recolhia pessoalmente esses impostos. De que forma? Ia, inclusive, nos lugares mais pobres das províncias mais pobres, nos lugares mais pobres, parava na frente dos comércios e nesses comércios eles cobravam taxas exorbitantes, covardes. Como cobrador de impostos públicos, Mateus fazia isso pessoalmente. E ele cobrava de forma desleal do povo. Talvez esse fosse o motivo dele ter sido convidado, porque Jesus veio para chamar pecador ao arrependimento, injusto a cumprir a justiça, o mal a fazer o bem. Jesus veio para isso. Então, Mateus foi chamado por Jesus, talvez tenha causado muita surpresa, mas para ele foi que Jesus veio e direcionou a palavra: segue-me. Foi para ele mesmo, ainda que tivesse causado surpresa em muitas pessoas. O nome de batismo de Mateus era Levi, um nome sacerdotal. Talvez eu não encontrei e nunca ouvi ninguém afirmar que os pais dele colocaram esse nome nele por
que queriam que ele fosse um sacerdote. Mas, pelo nome, podemos conjecturar que talvez seus pais tivessem colocado esse nome, um nome sacerdotal, na intenção de que ele crescesse e fosse um sacerdote e não um cobrador de impostos. Injusto. Mas parece que não deu muito certo. Ele foi ser cobrador de impostos. Quem sabe seus pais, vendo a vida desse filho, tenha sido frustrado, porque a intenção dele era outra. Com certeza, Mateus era rejeitado por muitos, ou por quase todos, menos por Cristo. Talvez você se enxergue, as pessoas te enxerguem desse jeito. Talvez você se enxerga rejeitado, talvez você se enxerga uma pessoa que ninguém dá valor, ninguém dá crédito a você, mas olha, são pessoas assim que Jesus chama, sabia? São pessoas assim que são bênção na mão de Deus. As maiores tochas na mão de Deus são pessoas que ninguém deu nada por elas, que ninguém acreditou nelas, que ninguém investiu uma moeda na vida dela. São pessoas assim. Então, se você tem se sentido menor, se você tem se sentido uma pessoa inválida, você tem se sentido desvalorizado, não importa. Jesus esta noite tem um chamado para a tua vida. Jesus esta noite está te chamando para a salvação. Jesus essa noite está te chamando para mudar a sua vida, para abençoar você. Jesus está te chamando como ele chamou Mateus: siga-me. Basta seguir, basta vir. Não importa o que as pessoas pensaram, falaram, vão pensar ou vão falar. Venha, siga Jesus. Jesus quer mudar a história de todos nós. Para Jesus não tem mais pecador, menos pecador, não tem mais bonito, mais feio. Para Jesus não existe isso. Para Jesus não tem mais rico, para Jesus não tem mais pobre, para Jesus não tem mais inteligente, para Jesus não tem menos inteligente. Para Jesus, ele olha para nós e chama, independente de quem você é. Não importa quem você é, importa que Jesus vai fazer de você alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém empoderado pelo seu poder. Jesus está chamando, como ele chamou Mateus. Talvez você entrou por essas portas e se colocou assentado aí, eu não sei nem o que você está pensando, mas quando você entrou por aquela porta, algumas pessoas nem te viram, nem te olharam, mas como muita gente não estava nem vendo Mateus, mas Jesus chegou, o texto diz que ele olhou dentro da coletoria e viu aquele homem sentado. Jesus está te vendo aí, Jesus está olhando para você aí. Talvez, quando você entrou lá por aquela porta, ninguém te olhou, mas Jesus já te viu desde quando você saiu lá da sua casa. Ele está te olhando, Ele está te observando, Ele está te acompanhando dia a dia, porque Ele disse que estaria conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez lá no trabalho ninguém te olha, promoção não sai. Chega em casa, a mesma coisa, ninguém dá crédito. Na rua, a mesma coisa, ninguém dá crédito. Mas olha, Jesus quer mudar isso, tá? Jesus quer transformar essa situação. Jesus quer fazer você de uma pessoa honrada. Talvez o teu passado tenha tentado te condenar, o teu passado tenha tentado embaçar a sua vida. O teu passado tem tentado fazer com que você fique estagnado. Mas Jesus quer mudar isso. Jesus quer transformar essa situação e fazer de você um canal de bênção. Uma bênção nas mãos de Deus. Quem sabe, seus pais esperavam que ele fosse uma bênção, não deu certo. Mateus, até aquele momento, não era uma bênção, mas aí acontece o quê? Todos o rejeitavam, mas no versículo 9, Jesus disse: siga-me. Siga-me. Mateus não demora para aceitar esse convite.
Isso me faz perceber o amadurecimento da ideia de Mateus. Isso me faz perceber que Mateus estava amadurecendo a sua consciência cristã. Ele não demorou para aceitar o convite. Em pouco tempo, Mateus e seus amigos já estão ali criando relacionamento com os amigos, novos amigos, e com Jesus. O que faz a diferença na nossa vida cristã é quando Jesus te chama, você não demorar para aceitar aquilo que Jesus está mandando você fazer. O que muda a vida de uma pessoa não é o tempo que ela está planejando mudar, mas é ela obedecer ao chamado. E quando Jesus disse, olha, vem, e você ir logo e criar novos relacionamentos com Deus e com os amigos de Deus. Foi isso que Mateus fez. Em pouco tempo, ele aceitou o chamado de Jesus, que disse, siga-me. E logo ele veio e seguiu Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 10 diz, estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Os discípulos estavam lá, Jesus estava lá, e logo chegou Mateus e foi para um jantar, um momento de comunhão, criar relacionamento. Olha, vai para momentos de comunhão. Quer criar relacionamento? Vá para momentos de comunhão. Quer criar novos relacionamentos? Relacionamentos abençoados, relacionamentos que edificam, relacionamentos no meio de pessoas que falam coisas boas, relacionamento no meio de pessoas que oram, no meio de pessoas que acreditam no poder sobrenatural de Deus, no meio de pessoas que acreditam em milagres, no meio de pessoas que acreditam na sua mudança. Não demore. Atenda logo o chamado de Jesus, siga-me. E crie logo relacionamentos. Por que às vezes nós não estamos bem na igreja? Por que às vezes a igreja vira um caos para nós? Porque nós não queremos relacionamentos. Nós não conhecemos as pessoas, então nós não sabemos o quanto as pessoas boas têm para nós nos relacionarmos. Irmãos, a vida é feita através de relacionamentos também. Relacionamento é uma bênção. Talvez você não consiga ter um bom relacionamento com um irmão, uma irmã aqui, mas você pode ter com outra pessoa ali. Por que nós, às vezes, não ficamos bem em uma igreja? Porque nós não temos relacionamento naquele lugar. Se você não criar relacionamento, você não fica em lugar nenhum. Falta de dinheiro não faz um missionário voltar do campo, mas a falta de relacionamento faz ele voltar. Se ele não tiver relacionamento, faz ele voltar. Ele está lá no campo missionário, não tem relacionamento com ninguém, não tem relacionamento com outras pessoas de outros lugares. Como alguém vai manter o ministério desse missionário se ele não tem relacionamento? Então, o relacionamento vai trazer provisão. Relacionamento vai mudar a nossa vida. Relacionamento vai fazer você ficar bem na sua igreja, ficar bem no seu trabalho. Crie bons relacionamentos. Alguém consegue ficar num lugar onde fica brigando? Você consegue ficar numa casa que você vive brigando? Você consegue ficar numa igreja que você vive brigando lá com os irmãos? Você consegue ficar num emprego onde você vive brigando com os colegas? Não! Não tem como. Nós precisamos criar relacionamentos. Mateus e os outros cobradores de impostos, pecadores, eles foram criar relacionamentos. Lucas 5, 29 também diz, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Tinha muita gente ali se relacionando. Quer ficar bem? Comece a se relacionar. Aceite logo o chamado, comece a se envolver. Depois desse convite, eu fico imaginando o que Mateus viu em Jesus.
Já parou para pensar nisso? O que Mateus viu em Jesus? E o que Jesus viu em Mateus? O que você viu em Jesus? E o que Jesus viu em você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar como Jesus, o que Jesus viu em você, olhou para você, enxergou em você? E quando você pensa em Jesus, o que você pensa de Jesus? Olha, queridos, se nós somos melhores do que Mateus, não é muita coisa não, tá? Porque muitos de nós talvez não temos a mesma função que Mateus tinha. Mas se Jesus não tivesse misericórdia, ai de nós. Ai de mim, se Jesus não tivesse misericórdia. Se somos melhores do que Mateus, não é muita coisa. Se você é melhor do que Mateus, não é muita coisa. Corremos o risco até de ser bem pior. Mas Jesus olhou para nós. Porque para Jesus não importa o que você fez. Para Jesus importa o que você vai fazer depois do relacionamento com Ele. Aí Ele quer resguardar a sua vida. Aí Ele quer mudar a sua história. Aí Ele quer que você faça tudo diferente, que você obedeça. Mas o que importa para Jesus não é o que você fez, não é o teu passado. Ele não olha para o teu passado. É interessante isso. Eu amo um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz que Deus deu Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa muita coisa para você. Isso significa muita coisa para nós. Isso significa muita coisa para a nossa família. Ele não ficou esperando você dar fruto, Ele investiu na sua vida. Olha o quanto você é importante. Isso me leva à conclusão que quando Ele olhou para você, Ele viu uma pessoa especial e disse: eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, eu vou à cruz do Calvário para salvar essa pessoa. E olha que ele tinha uma oferta de Satanás, lembra de Mateus 4? Ele tinha uma oferta que ele não precisava ir, lembra de Satanás falando? Olha, está vendo tudo lá embaixo, está vendo lá? Está vendo o irmão fulano lá, pá. O irmão não, né? Misericórdia. Pessoas de Satanás me chamam de irmão, hein? Sai fora. Irmão não, está repreendido. Ah lá, está vendo o fulano, o outro, e foi apontando e disse: olha, tudo lá embaixo é meu. Eu dou tudo para você, se você só se prostrar e me adorar. Era uma oferta que Satanás estava fazendo para Jesus. Mas Jesus olhou lá embaixo e falou: não, aquele lá é meu filho. Como ele olhou para o Mateus e disse: aquele lá é meu filho. Olhou para você e disse: aquele lá é meu filho, aquela lá é minha filha. Aquela, na verdade, é meu irmão. São os meus irmãos mais novos. E o meu pai me mandou vir para ir à cruz do Calvário por eles. Quando Jesus olhou para você, apesar de você, quando Jesus olhou para mim, apesar de mim, Ele nos amou. E Ele nos chamou. E Ele nos deu o privilégio de andar com Ele. Como Ele disse para Mateus, Ele estava dando para Mateus o privilégio de Mateus andar com Ele. Siga-me. Ele falou isso para você. Você não escutou, não? Ele falou isso para você. Se você nunca escutou, Ele está dizendo esta noite: siga-me, vem comigo. Como a mulher samaritana, depois que encontrou Jesus, foi lá na cidade e trouxe todos com ela. E ela disse: vem comigo, vem comigo. Se você ainda não escutou isso, Jesus hoje à noite está te chamando. Vem comigo, porque eu vou mudar a sua história, eu vou abençoar a sua vida, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você como o pai cuida de um filho. E Deus está te chamando para cuidar de você como filho. Jesus estava chamando Mateus para cuidar dele, para ensiná-lo, para tirá-lo da injustiça.
para tirá-lo da vida de covardia, de promiscuidade. Jesus, quando nos chama, é para nos tirar da noite, é para nos tirar das drogas, é para nos tirar do cigarro, é para nos tirar da cachaça, é para nos tirar. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele não te chamou para você continuar do mesmo jeito que você veio. Ele te chamou para mudar a sua história, para as pessoas olharem para você e passar a te amar se elas não te amavam. Mateus foi chamado para isso. Para ser transformado, uma pessoa que ninguém gostava, injusto, mas Jesus chamou ele para a justiça, para ser justo, para cumprir toda a justiça. Jesus estava te chamando para isso. Jesus consegue enxergar um homem por dentro, identificar suas necessidades, identificar os seus anseios. Eu não consigo enxergar você por dentro, minha irmã, mas Jesus consegue te enxergar por dentro. Ele sabe dos teus anseios. Sabe, irmão, Jesus consegue te olhar por dentro. Talvez eu não saiba como você está por dentro. Talvez nós estamos com um sorriso de orelha a orelha, mas eu não sei exatamente o que você está sentindo por dentro. Mas Jesus sabe. Jesus sabe o que você está sentindo. Jesus sabe da sua necessidade. Ele sabe dos anseios do teu coração. Ele conhece isso. Tem muita gente que é aprisionada pelo mal, mas não é o que ela quer para a sua vida. Parece que Mateus já estava pensando em sair dessa vida, porque no mesmo instante que Jesus o chama, pouco tempo Mateus segue Jesus. Lembra o que Paulo falou, capítulo 7 de Romanos? O mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Tem muita gente que pratica o mal, mas ela está enjoada disso. Tem muita gente que está vivendo na prática do pecado, mas ela está enjoada. Ela está sem força, ela não tem força para sair, ela não tem força para caminhar, mas ela não quer mais isso, porque penso eu que ninguém opta por sofrer, meu irmão, minha irmã. Ninguém opta por sofrer. Não é possível que um ser humano moralmente responsável, um ser humano inteligente, feito com uma mente brilhante, opta por sofrer. Mas eu acredito que pode ser uma consequência. Ela é estéril na vida sentimental, aí vai tentando, não consegue, fica sofrendo. É estéril no relacionamento com amigos, não consegue fazer bons relacionamentos, aí acontece o quê? Fica sofrendo, daqui a pouco tem um problema com outro amigo, arruma outro amigo também, e isso vai virando uma bola de neve. Quantas pessoas estão praticando coisas que estão precisando da ajuda de Deus hoje à noite? E Ele está aqui te chamando, segue-me. Segue-me. Seguir, irmãos, a palavra de Deus não é algo muito difícil assim. Porque a palavra de Deus já tem um caminho muito bem traçado e planejado para nós. Então é só seguir a Bíblia, a palavra, aquilo que a Bíblia está dizendo, e você vai. Isso não é tão difícil. Você ir para a igreja não é tão difícil. Você ir ao culto, celebrar a Deus não é tão difícil. O difícil é viver uma vida de santidade, porque para isso você precisa do Espírito Santo, e você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Aí talvez não seja tão difícil, porque o Espírito Santo, às vezes, ele fala tão baixinho pela sua educação, a voz dele é tão baixinha, que tem muita gente que acaba não escutando, e quando escuta, ela prefere ouvir um grito. Olha, se você ouvir um grito, cuidado, cuidado com os estardalhaços. O Espírito Santo, às vezes, ele fala muito baixo. Aí você tem que ter um ouvido muito apurado para ouvi-lo. Então, cuidado com os gritos da sua carne,
Cuidado com os gritos dos seus impulsos. Cuidado com os gritos das coisas muito fáceis. Cuidado. Jesus quer te ajudar nisso. Amém? Jesus deixou o Espírito Santo, porque Ele se importa com você, porque você ainda está aqui. Ele disse, eu vou, porque se eu não for, Ele não pode vir. E Ele foi, deixou o Espírito Santo, por causa de você, por causa de nós, por causa dos homens, por causa das pessoas. Agora, queridos, pense de Mateus saindo do seu escritório e sendo indagado pelos amigos agora. Jesus chama ele, pense ele, seus amigos perguntando, o que está acontecendo, cara? Mateus entrou lá no seu escritório, tirou lá o seu certificado, esvaziou a gaveta, encheu as caixas. E todo mundo deve ter pensado, o que está acontecendo com esse cara? Foi mandado embora? Foi despedido? Te exoneraram? E Mateus foi saindo. Imagine os amigos olhando para ele, saindo. E pensando o que estava acontecendo. Talvez Mateus tenha respondido, nem eu sei. Eu sei que tem um movimento aqui dentro de mim que eu não consigo suportar. E eu tenho que seguir esse homem, eu tenho que ir a Jesus, eu tenho que ir com Jesus. O que está acontecendo eu ainda não entendi, mas eu preciso ir, porque está havendo uma transformação dentro de mim. A cada dia que eu penso nessa situação, algo vai virando dentro de mim um turbilhão de pensamento, um turbilhão de coisas dentro de mim, e eu sinto algo arder no meu coração. E as pessoas sem entender. Mas o que estava acontecendo com Mateus está em 2 Coríntios 3,18, é o que pode acontecer com a gente. O que estava acontecendo com Mateus é que o rosto dele estava sendo desvendado como por espelhos. E ele estava dia após dia, olha o que diz o texto. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Aleluia! Ninguém estava entendendo, não é para entender mesmo. Não é para entender mesmo. Quando você aceitou Jesus, as pessoas devem ter pensado isso. O que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com o meu irmão, com o meu primo, com o meu sobrinho, com o meu vizinho? O que está acontecendo com ele? Eu não sei, mas eles devem ter pensado, isso aí é só uma febre, daqui a pouco passa. Ah, isso aí é só uma crise de fanatismo, daqui a pouco passa. Mas passou dias, passou meses, passou ano, e nós estamos aqui para a glória do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui para a glória do Deus vivo. Em nome de Jesus, vamos caminhar até a volta do Senhor para nos buscar. Glória a Deus! O processo de ser transformado, ele não acontece do dia para a noite. É gradual. É um processo mesmo, que vai acontecendo gradativamente. Esse processo vai ser completado um dia. Amém, queridos? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia! Imagine a vida de Mateus depois de conhecer Jesus. Como Mateus se explicou para os seus familiares, para os seus amigos. Quais devem ter sido as reações e comentários dos seus amigos e familiares depois? Como deve ter sido isso? Imagina isso. Qual o comentário da vizinhança? Qual o comentário dos seus amigos? Imagine a vida desse homem.
que estava lá cobrando impostos e daqui a pouco não estava mais. Daqui a pouco estava lá levando cesta básica. Daqui a pouco estava lá levando alguém no hospital. Daqui a pouco estava levando um remédio. Daqui a pouco estava levando a botija de gás, mas devia ser lenha, né? Aí daqui a pouco estava ele lá dando assistência, orando por um enfermo. Daqui a pouco estava ele lá dando assistência às pessoas. Imagina! Chegou na porta do comércio, o cara já ia fechando a porta, mas ele disse, não vim cobrar imposto, eu vim orar pela sua filha, eu vim orar pelo seu filho, eu vim orar pela sua esposa, eu vim abençoar a sua casa. Quando Jesus chama, é isso que acontece. Pode ser quem for, mas daqui a pouco você vai surpreender as pessoas. Quando você segue Jesus, você vai surpreender de forma boa, de forma agradável, de forma que você vai abençoar a vida das pessoas. Eu fico imaginando Mateus chegando lá e as pessoas olhando, indagando um monte de coisa. Ai, ai, ai. Eu fico imaginando Mateus sendo limpo, sendo transformado, tirando da sua mente aquela ânsia desvairada por dinheiro, por cobrar, por propina. E Mateus está lá sendo transformado. Olha, queridos, quais as partes da sua vida que já passaram? Nós lemos um texto aqui, ou citei um texto aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você já parou para olhar para a sua vida e já viu que muita coisa já passou? Você já observou isso? Por que você está parado ainda então? O que você está esperando então? Você já está seguindo e não está percebendo. Você já está caminhando e não está percebendo. Muita coisa já passou, deixa Deus limpar o resto. As coisas velhas já passaram. Elas ficaram para trás. Quais? Quais já ficaram para trás? Deixe mesmo elas para trás. Já passou, meu irmão, minha irmã. Tem coisa que nós estamos lutando. Deus está nos livrando do laço do passarinheiro. E estamos nós procurando o laço para pisar. Deus está nos livrando de coisas por amor e nós estamos procurando. Nós estamos procurando o problema. Nós estamos chorando por causa do problema. Se Deus tirou, deixa Deus tirar. Se Deus levou, deixa Deus levar. Se Deus falou que vai renovar, é porque Ele vai renovar. Se Deus falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Mas se passou, passou. Deixe Deus trabalhar. Todo dia eu preciso aprender isso. Aquilo que passou, passou. Eu preciso viver o novo. Tem coisas que já ficaram para trás, coisas antigas já ficaram para trás. Mas tem coisas ainda que precisam ficar para trás. Tem coisas que ainda precisam ficar. As pessoas precisam reconhecer que uma nova vida começou. Nós precisamos reconhecer que uma nova vida começou. Reconheça isso. Quando você aceitou Jesus, uma nova vida recomeçou, meu irmão, minha irmã. Não dá para ser a mesma vida. Senão está tudo velho, do mesmo jeito. E as coisas de Deus, elas são novas. Era Antigo Testamento, agora é Novo Testamento. Antiga aliança, agora é uma nova aliança. O Evangelho é boas novas. A palavra de Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Deixe o que passou para lá e coloque coisas que ainda estão atrapalhando e deixe elas passar. Mas não fique sofrendo em nome de Jesus, porque Deus não quer o seu sofrimento, Deus não quer mais o seu choro, Deus não quer mais a sua vida paralisada. Deus quer mudar tudo
e quer transformar todas as coisas. Segue. A vida não parou, a vida não acabou. Segue. Vamos à frente. E entenda isso. Uma nova vida começou. E para aqueles que ainda não estão acreditando em você, deixe isso claro. Uma nova vida começou. Porque tem muita gente que te conheceu no passado e vai dizer, essa aí, já fez muito isso, já fez muito aquilo. Para Jesus não interessa o que você fez. Não interessa o que Mateus fez. Ele não olhou para Mateus como um ladrão, um usurpador. Ele não olhou. Ele olhou como uma pessoa que precisava dele e chamou, segue-me. Para Jesus pode ser o pior homem do mundo, mas ele está te chamando, segue-me. Vem comigo. Para Jesus não importa. Deixe isso claro. Para aqueles que não acreditam em você, que conheceram o seu passado, é problema deles o que eles vão pensar. Mas deixe claro que uma nova vida começou para você. Uma vida transformada. Uma vida cheia da graça de Deus. Uma vida onde a graça superabundou. A Bíblia diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Superabundou a graça. Glória a Deus. A graça está transbordando na sua vida. A graça está vazando para aqueles que quiserem vir contigo. Aleluia! Você acredita nisso? Aplauda Jesus, então, por favor, e dê um glória a Deus, igreja do Senhor. Como Mateus, muitos pensam o seguinte: o que eu vou falar para os amigos? Do mesmo jeito que os amigos estavam pensando, os parentes estavam pensando, eu fico agora imaginando aqui o que Mateus pensava dele mesmo e o que ele ia falar para os amigos. Olha a mente dele. Olha, penso eu que era preocupação. O que eu vou falar para os amigos? Será que eu vou sentir falta deles? E as nossas baladas? E as nossas noites? E as tardes nos barzinhos? Você já pensou nesse pensamento de Mateus? Ou você já pensou que Mateus podia estar pensando nisso? Eu sou da madrugada, esse povo que eu estou seguindo é do dia. Talvez seja essa a preocupação de muita gente quando vem seguir Jesus. O que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou falar para os meus parentes? O que eu vou falar lá em casa? Como diz o narrador do futebol, né? O que eu vou falar para os meus filhinhos? Imagina isso, gente. Eu entro lá agora, dentro da mente do Mateus, do coração do Mateus, consigo enxergar esse pensamento dele, a preocupação com outras coisas e com outras pessoas. Quando você se converteu foi assim? O que eu vou falar agora? Eu me lembro a primeira vez que eu fui na igreja. Eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou me comportar? Como é que vai ser isso? O que eu vou falar para os colegas quando chegar lá no serviço? Só que eu era muito brincalhão, eu levava isso na brincadeira. E agora eu sou crente, no tal. E até eles irem acostumando. E assim foi. Mas e pessoas que têm muita preocupação com aquilo que vão pensar? Eu fico imaginando Mateus pensando nisso. E agora? E quando me chamarem para a noite, quando me chamarem para os barzinhos, o que eu vou fazer? Eu fico imaginando Mateus falando isso. Tantas preocupações e indagações que você não precisa se preocupar, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus vai colocar uma nova roupagem em você e as pessoas vão enxergar
coisas diferentes em você. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar, com a satisfação que você vai dar, as indagações que você tem. Não precisa se preocupar com isso. Só se entregue, só siga. O resto é com o Espírito Santo. O resto é com o Senhor Jesus. O resto é com Ele. Eu fico aqui pensando nessa preocupação dele diante dessas pessoas. O que eu vou fazer? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Só siga. É Jesus o seu Senhor. Não importa o que vão dizer de você, não importa. Importa que a sua vida esteja debaixo da graça de Deus. Aleluia! Agora eu também posso imaginar, e imagine comigo, Jesus dizendo: o que tem seus amigos? Qual o problema com seus amigos? Eu não estou te aprisionando. Eu fico pensando, Jesus falando para Mateus: eu não estou te aprisionando, eu estou lhe fazendo um convite. Jesus não está te aprisionando não, irmão. Jesus não está te aprisionando não, irmã. Ele está te fazendo um convite. Se você não vier, outros virão. Ele não está te aprisionando não. Se você não quiser fazer, outros vão fazer. Só não chore depois que você perder a oportunidade. Se você não quiser ir, outros vão. Essa é a menor preocupação que eu tenho com qualquer coisa. Essa é a preocupação que eu penso que Jesus também tem com qualquer coisa. Se não quiser, ele levanta outro. Vem um, outro. Pastor passa, líder passa. Nós passamos. Jesus levanta outro. Aí eu fico imaginando Jesus falando: olha, eu não estou te prendendo, não. Eu só estou te convidando. Sabe o que significa isso? Recebe o convite quem quer. Jesus não está te prendendo, irmão. Não é uma prisão. O evangelho não é uma prisão. Jesus não te chamou para estar aprisionado. Jesus não te chamou para estar aprisionado nas mãos de outra pessoa. Jesus não te chamou para continuar escravo em qualquer lugar. Jesus te chamou para te libertar. Jesus te chamou para você ser livre. Jesus te chamou não para colocar você num ministério, para colocar você numa igreja, para colocar você num departamento, para ser uma prisão para você, mas é para você ser abençoado. Para você ser abençoada, é um privilégio trabalhar para Deus. Não fique valorizando tanto não, porque Deus pode levantar outros. Se Mateus não viesse, outros viriam. Como foram. Como muitos não vieram, mas Mateus foi. Olha, irmão, em nome de Jesus, entenda que quando Jesus está te chamando, Ele está te chamando para você ser abençoado. Para você ser abençoada. A bênção era de Mateus. E Jesus, penso eu, que Ele deve ter deixado isso claro, irmãozinho, olha aqui, ó. Eu não estou te aprisionando, eu estou te convidando. Aí eu fico imaginando que Jesus falou mais coisa. Você terá que esquecer seus amigos. Você fará novos amigos, Pedro, Tiago e João, e outros. E Jesus também dizendo para ele: eu quero conhecer seus amigos. Irmãos, quando eu falo que Jesus deve ter falado, esqueça seus amigos, não é abandonar seus amigos, mas era dizer, olha, não ligue para o que os seus amigos vão falar. Não ligue para o que o outro vai falar. Não ligue para isso. Eu só quero que você me siga. Eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você esteja comigo. Jesus, Ele fez justamente o contrário do que às vezes nós fazemos. Quando chegaram lá na casa onde tinha um jantar, quando Mateus convidou Jesus para um jantar na sua casa, tinha lá muitos pecadores, muitos publicanos.
Jesus não voltou, Jesus não foi embora, Jesus ficou. Se você pegar o livro de Lucas, vai dizer que Jesus ficou conhecido como amigo de pecador e publicanos. Porque Jesus estava lá no meio deles. Isso não significa que Jesus banalizou nada, não é isso que eu estou dizendo, e ele não fez isso, tenho certeza que ele não fez. Isso não quer dizer que Jesus foi lá e entrou na curriola, na bagunça, não foi isso. Mas Jesus foi lá porque a vida dele influenciou outras vidas. A sua vida pode influenciar outras vidas se você estiver cheio de Cristo, se você estiver com a alma cheia de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na sua vida, você pode influenciar muita gente. Jesus foi lá para influenciar muita gente. Jesus não queria que Mateus continuasse nas práticas antigas, sem dúvida disso, mas ele enxerga uma grande oportunidade para dizer: venham vocês também, venham comigo. Olha, está preocupado com o que você vai dizer para os teus amigos? Eu tenho uma palavra para você dizer para os seus amigos. Está preocupado com o que você vai dizer para os seus parentes? Eu tenho uma palavra para o que você pode dizer para os seus parentes. Está preocupado com a vizinhança? Eu tenho uma palavra para a sua vizinhança. Diga para eles: vem comigo. Faça o que Jesus fez. Fale o que Jesus falou. Vem comigo. Que Deus também pode fazer na sua vida o que está fazendo na minha. Foi para isso que Jesus te chamou. Cristo tinha e tem para qualquer pessoa muito mais do que o vício pode dar, do que a noite pode dar, do que o dinheiro ilegal pode dar. Muito mais do que qualquer pessoa, amizade, familiar pode dar. Cristo tem muito mais.